episódio anterior, mostramos a dura vida dos exilados. Mais de 10 mil brasileiros que buscaram refúgio no exterior e nem por isso deixaram de resistir pela imprensa, com publicações e cartazes que correram o mundo denunciando as atrocidades da ditadura militar brasileira. No episódio de hoje, você vai saber o que leva um jornalista e sua família a ficarem na clandestinidade por 10 anos. A clandestinidade é uma posição de combate quando não se pode mais combater abertamente. Na clandestinidade, tudo é mais difícil. É mais difícil trabalhar para pagar as contas. E tem a escola das crianças, e tem os vizinhos, e tem o medo. Nem por isso, dezenas de militantes e jornalistas ligados a partidos políticos proibidos pela ditadura deixaram de entrar na clandestinidade. Resistência é o nome do jornal da dissidência comunista do Partidão, que começou a circular logo depois do AI-5 de dezembro de 68. Quem ajudou a fazer o jornal foi o jornalista Franklin Martins, que já estava na clandestinidade. Bom, quando veio o golpe do AI-5, eu não participei diretamente, mas ajudei a constituir que era um jornal clandestino no Rio de Janeiro, que chamava Resistência, que eu acho que é esse aqui. Ele era mimeografado, esse azulzinho aqui, que era mimeografado a álcool. Só que essa dissidência do Partidão no Rio de Janeiro entendeu que fazer jornal era muito pouco e decide então assumir a luta armada. O grupo faz várias ações e assaltos a banco para financiar as atividades e procura uma maneira de tirar o líder Vladimir Palmeira da prisão. Em setembro de 1969, o grupo sequestra o embaixador americano para trocar por companheiros presos. Um dia eu estou com outro companheiro, com o Cid, passando numa rua, que eu tinha até morado nessa rua, ali em Botafogo. Aí eu disse para o Cid, eu morei aqui. Ele disse, quem passa sempre por aqui é o embaixador americano, no carro dele, sai da embaixada ali. Eu fui assim no carro. Eu disse, Cid, por que a gente veio de fazer essa maluquice de querer tirar o Vladimir de dentro de um camburão, com uma coisa, com um esquema? Por que a gente não captura esse cara e troca? Pô, você acha que dá? Eu acho que dá e tal. Aí fui matutando. Fez o levantamento, era uma ação muito simples, do ponto de vista militar, era uma ação simples, porque ele não tinha segurança, não tinha guarda, não tinha nada, o carro não era blindado. Era fechar o carro dele, tirar ele, botar no outro carro e levar. Se decidiu, no início iam ser 10 presos, que iam ser libertados. Aí eu me lembro que na conversa com o Toledo, nós chegamos a 12, começou, mas o Toledo disse, por que vamos... Toledo já estamos 15 logo. A partir do momento que, no domingo, chegou a informação de que os presos políticos tinham chegado em boas condições ao México, então cabia a nós cumprir a nossa parte, que era soltá-la. Franklin vai para Cuba. A maior parte de seus companheiros é assassinada pela ditadura. Ele e outros remanescentes do MR8 concluem que não tem sentido a luta armada sem o apoio popular. Do Chile, eu volto para o Brasil para reorganizar o MR8 dentro da nova perspectiva. Fevereiro de 7-3. Barra mais pesada que podia ter. E fico 1 ano e pouco. E se reorganiza o MR8, ele começa a se reorganizar. No Rio você vai? Ah? Vai para o Rio? Não, vou para São Paulo. Minha clandestinidade foi toda em São Paulo. Toda em São Paulo. E aí eu volto, foi um período difícil, eu só saía de noite, entende? Depois eu fiquei depois de 1 ano e pouco. É muito tempo, 1 ano, hein? Amigo, foi um período difícil. Um período muito difícil, absolutamente sozinho. Além do papel fundamental de manter os militantes conectados, os jornais clandestinos também tinham a missão de informar. Foi um furo mundial. A denúncia de que no Rio de Janeiro, um psicanalista acompanhava as torturas para medir a resistência dos combatentes. Quem conta essa história é Marco Antônio Coelho, um dos colaboradores do jornal. Nós fizemos, numa Voz Operária, nós fizemos uma matéria, fui eu quem fiz,
denunciando esse tenente médico, Amílcar Lobo. Né, que tinha acompanhado as torturas do Rubem Paiva. Bom, essa voz operária, e com essa indicação, não é, da Helena Bécima, sem que ninguém soubesse que ela teria dado essa informação, ela bateu nas mãos de uma grande psicanalista, uma das grandes figuras da psicanálise mundial, Marie Langer, morando em Buenos Aires, e contando essa história. Muito bem, o que fez a Marie Langer? E divulgou para o mundo inteiro que um médico, psicanalista, tenente, médico, tinha feito isso. Resultado, isso bateu no Congresso Internacional de Psicanálise, foi o maior escândalo no Congresso, e a Associação Internacional exigiu que a Associação de Psicanálise do Rio de Janeiro tomasse providência para expulsar do seu quadro esse Amílcar Lobo. Clóvis de Castro era também um militante do PCB. Ele recebia os jornais do partido. Era um vínculo informativo da gente, não é? Era um vínculo informativo que a gente tomava conhecimento, tá certo? Sobretudo a Voz Operária, do que estava ocorrendo no país, a nível do partido, tá certo? E o combate vinha também nessa linha. Como muitos militantes do PCB, Clóvis acabou convencido da necessidade da luta armada para enfrentar a ditadura e foi para a ALN acompanhar Marighella. Estava entrando na luta armada. Nós tínhamos até... Entende? Como é que a gente consegue as armas? As armas estão nos quartéis, não tem essa história de armas vindo de fora, que o Marighella falava, não. Não vem nada ali fora, não, a gente tem realmente que... Né? Tinha um amigo, um grande amigo meu, ele tinha um 32, ele não era militante, não. E ele estava precisando de grana. Ele falou, quer comprar? Eu falei, quero. Comprei o 32 dele, aí apaguei a inscrição, que era arma totalmente legal, né? Tá? Totalmente, apaguei e tal, para não prejudicar o cidadão. Daí, com esse revolvinho 32, a gente andou realmente tirando armas de guardas noturnos. Com o golpe militar, a Polop também não pode mais publicar legalmente o seu jornal Política Operária. Passou a ser feito clandestinamente, em mimeógrafo. Seice Kameyama participou desse trabalho. Em geral era na casa de alguém, né? Uma pessoa que não tivesse militância de massa, né? Era resguardado mesmo do restante da organização. Aí ficava a máquina sob a guarda deles e a tarefa dessa pessoa era fazer a impressão, né? E havia um esquema que isolava a gráfica do restante. Dizem que a questão mais delicada sempre é como manter uma gráfica e garantir a sua segurança, nem que seja em um sítio. Neste sítio, na zona rural de Embu das Artes, na Grande São Paulo, foi instalada a gráfica da AP, Ação Popular. A impressora era uma offset como esta da foto, onde era impresso o jornal Libertação e foi feito o livro negro da ditadura militar. Duarte Pereira era o dirigente responsável pela gráfica. E contratou um casal de caseiros, como é comum, que aí é o Divo Ghisoni e Raquel Ghisoni, e continuaram nessa tarefa dentro do PCdoB, a qual eles aderiram depois, e foram responsáveis até recentemente por esse trabalho da imprensa do PCdoB, da gráfica e tal. Eles plantavam, saiu para vender num carro, que teoricamente era do patrão, né, e saiu, e também através do carro saía o material impresso, né, e eles iam vender. Eles cumpriram essa tarefa que eu considero um enorme valor, porque eles viveram isolados. Aí é que passou a ser impresso assim, ó, em cores e tal, né. Parece que chegamos a tirar 2.000 exemplares. César e Amelinha Teles, responsáveis pela gráfica do PCdoB, e que até sua prisão em fins de 72 imprimiam o jornal A Classe Operária, tiveram seus 2 filhos na clandestinidade. Em 67 eu tive a minha filha e em 68 eu tive meu filho. Tudo na clandestinidade.
Porque as pessoas perguntam assim, por que você teve filho? Que é uma loucura, né? Mas eu também não pensava assim. Durante? A gente não pensa para ter filho, porque se pensar também nem tem. Eu né? pensava. Não, eu pensava assim, o povo do Vietnã está lutando com os filhos, todos juntos. Família. Então por que eu tenho que ser diferente? O casal imprimia o Classe Operária desde 1964, em Belo Horizonte, e depois no Rio de Janeiro. Quando o partido resolveu mudar a imprensa, tinha que ter mais suporte, porque aí com a Offset nós íamos produzir mais outros materiais do partido, além da Classe Operária. A Classe Operária nós chegamos a fazer 1.500 exemplares, distribuídos por nós também, assim. Eu tinha muito ponto ali na rua Domingos de Moraes, ponto com pessoas que eu encontrava, que eram outros militantes que eu tinha que encontrar para entregar os pacotes da Classe Operária. César e Amelinha são muito torturados no DOI-CODE. E parei ali do lado da APAI, na Loef Green, e chegou um Opala verde, e lá dentro saiu uns 4 ou 5 homens, tudo gigantão, armado. Eu pensei que era um assalto. Imagina, era o DOI-CODE. Deixou de ser. E dentro já estava o Daniele, uma gravata lá que um cara deu nele. O jornalista Carlos Daniele, que foi preso junto com o casal, era o dirigente do PCdoB, que editava a Classe Operária. Foi torturado até a morte. E aí quando nós chegamos no DOI-CODE, que tinha uns 50, 80 pessoas no pátio esperando, ele era o cara talvez mais importante na época, porque ele era o mais novo, então ele mobilizava o partido inteiro. E quando chegamos lá, foi aquela pancadaria de cara, né? Aquilo ali foi, eu acho que assim, uma coisa pior. Olha, você viu um marido em estado de coma, você viu um amigo sendo assassinado e você via seus filhos perguntando assim, por que você está azul e o pai está verde? Porque o pai ficou verde por causa do estado de coma. E eu fiquei azul por causa dos hematomas, porque eles espancam com palmatória, com choque elétrico, isso tudo aqui. Aí que eu olhei para mim assim, eu vi que eu estava azul. Para entrar na clandestinidade, a maioria dos militantes teve de deixar suas famílias. Já o jornalista Carlos Azevedo preferiu levar a sua família para a clandestinidade. 118. Estamos aqui. Com licença, um minutinho só. Tá. Foi nessa casa que o jornalista Carlos Azevedo e sua esposa, Maria Lúcia, viveram aqui em Campinas durante 5 anos, enquanto estavam na clandestinidade. Quando eu fui para a clandestinidade, eu disse, espera, vamos continuar juntos, vamos para a clandestinidade juntos e tudo. Ela concordou, e aí eu não sei se ela devia ter concordado exatamente, porque acho que era realmente uma coisa muito perigosa, né? Na verdade, hoje, olhando e vendo tudo o que aconteceu com as famílias que foram presas, torturadas, as crianças também, etc. e tal, a gente percebe o risco que a gente correu. A gente, na época, sabia que esse risco existia, sabia de muitas denúncias, mas não... Mas de alguma forma a gente continuava, entendeu? Não tinha também muita alternativa. Você já estava na luta, você tinha que continuar, você não tinha como voltar, já que você estava sendo perseguido, procurado. Eu não era uma militante, mas eu estava junto, eu achava justo, sabe? Era uma coisa assim, a gente vai vivendo e é jovem, né? Eu morava em Higienópolis, né, com a minha família, num apartamento muito bonito e tudo. E aí a gente decidiu, uma decisão da organização da qual a gente pertencia, de que a gente precisava ir morar junto ao povo mais pobre, nos bairros. Então, a mudança foi radical. Para a Maria Lúcia e para as crianças, acho que a mudança de vida foi muito grande. Eu estou emocionada porque para mim é emocionante entrar nessa casa lembrando-me do passado, dos filhos, da vida, né? Eu tinha muito gato, eu tinha cachorro, tudo, sabe? Plantas. Vamos lá então? Vamos lá, pode abrir. Oh, gente, obrigada. Vamos lá, pode abrir você. Eu vou. Vem.
Essa varandinha que a gente ficava aqui, a bolinha, tinha os gatos, tudo, as plantas. Com licença. Nós estamos aqui revendo um pouco o nosso passado. Boa tarde. Muito obrigada, senhor. Desculpa, não incomodar. Vontade. Nesse quarto ficavam as crianças. O Rogério, o Luciano e a Ana moravam nesse quarto. Era uma cama e um beliche. E aqui era a nossa sala, aqui tinha uma televisão. A televisão ficava ali. A televisão. Ficava naquele canto. A gente comia em geral aqui na cozinha mesmo. Tinha uma mesa grande aqui, a gente comia aqui. E eu trabalhava lá no quarto, no fundo. Aqui era o meu escritório e o nosso dormitório. E eu trabalhava sentado aqui, voltado para lá e com a janela de lado, que era onde entrava a luz, etc. E aqui também dava para, quando eu ficava sozinho cuidando das crianças, eu cuidava deles, ficavam brincando aí no quintal. Como jornalista, né, fazia os jornais clandestinos, trabalhava com o Jornal Libertação, depois com o Jornal Classe Operária, fazia boletins, denúncias de crimes da ditadura, eu recebia material de matérias censuradas, aí a gente fazia um boletim com as matérias censuradas, que era distribuída pelo correio, e também escrevia alguns ensaios maiores, que se transformaram em livros, livretos, etc. Trabalhando o tempo todo aqui. Com licença, um instantinho. No dia 17 de dezembro de 76, vindo da sua casa, o jornalista Carlos Azevedo atravessou esse túnel para tomar o trem para São Paulo, onde tinha um ponto marcado com um dirigente do partido. Só que na estação, ele resolve ler o jornal. Então esse foi o jornal que eu comprei, não é? Aliás, eu tenho o exemplar que eu comprei na ocasião até hoje, há 37 anos eu guardei isso aqui. Então eu li, entrei no trem, sentei, abri o jornal e li. Desmantelada a célula do PCdoB, 3 mortos. Foi como se caísse um prédio na minha cabeça, porque exatamente eram os companheiros meus que tinham sido presos e assassinados. E aí aqui o jornal fala de que houve o que aconteceu lá naquela madrugada. Tiros, gritos e 20 minutos de pânico. A vizinhança toda se apavorou com aquele tiroteio, porque o exército praticamente quase derrubou as paredes com tanto tiro que deu. E aqui o exército diz quem eram as pessoas que estavam lá e que foram mortas e que foram presas. Isso aqui é o Estadão do dia 17 de dezembro de 1976. O exército tinha cercado a casa, onde estava havendo uma reunião do Comitê Central do PCdoB, e tinha invadido a casa, assassinado vários dos dirigentes e preso os outros, de forma que, vamos dizer assim, a cabeça do partido, o cérebro do partido tinha sido desmantelado. Isso tem um grande significado, porque nós vivemos numa luta muito grande contra a ditadura. E nesse momento, então, significava uma perda muito grande para todo mundo. Eu, por exemplo, ia ficar completamente isolado, porque a única pessoa com quem eu tinha contato no partido, que era o meu dirigente nessa área de comunicação, que era o Aldo Arantes, ele tinha sido preso. Então eu não tinha mais contato nenhum, eu estava perdido do partido. Havia uma regra do partido que dizia o seguinte: você não deve procurar o partido te procura, você tem que aguardar. E eu continuei esperando, esperei por 2 anos. O partido me recontatou 2 anos depois. Eu fiquei muito mobilizado com essa tragédia e muito solidário. Eu tratei de trabalhar, falei, bom, na medida em que eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. Aí fiz no período alguns trabalhos grandes, publiquei bastante coisas no jornal Movimento, que era o jornal com o qual eu tinha contato, e então eu, de certa forma, resolvi assim o meu sofrimento, né, a minha angústia
da perda dos companheiros, da desarticulação em que eu fiquei. De forma nenhuma eu não parei, e eu continuei trabalhando intensamente. Eu senti, ao mesmo tempo, um sentimento muito doído da perda dos companheiros, mas talvez das grandes dores da minha vida, porque aquilo era muito arraigado, a gente trabalhava junto, fazia as coisas exatamente buscando resolver o problema da democracia no país. Então, um sentimento de perda muito grande e, ao mesmo tempo, um sentimento de fragilidade. Na medida que meus companheiros mais próximos tinham sido atingidos, o que impedia de que eu também fosse atingido? Né? Então, uma sensação de pavor. Né? E eu vim para casa para ficar aí, que eu sabia, ninguém conhecia meu endereço, então falei, bom, ninguém nem do partido, nem de fora do partido. Então eu achava que aí estava em relativa segurança, apesar que a segurança naquele período nunca era total, né? E você pensou em desistir em algum momento? Não, em nenhum momento não pensei em desistir. Pensei em continuar e fazendo o que tinha que fazer, o que era a minha parte, o que me cabia fazer, que é o trabalho de um jornalista tentando lutar contra o monopólio das informações e a censura e essas coisas todas, que é o que eu tinha feito durante todos aqueles anos, desde que eu tinha entrado na clandestinidade. Toda a sociedade você percebe que há uma repressão, uma opressão e tal, surge a resistência, ela é uma coisa natural, não é? E dentro, a resistência nem sempre é de todo mundo, mas de algumas pessoas, ou de muitas pessoas, mas sempre aquelas que por algum motivo se mobilizaram em torno daquilo, né? Porque queriam mais liberdade, porque, enfim, queriam uma vida mais feliz, mais bem resolvida, mais justa. Mas também, no caso dos militantes comunistas, é a adesão à ideia de que é possível fazer a transformação da sociedade, fazer a revolução, transformar a sociedade, que a sociedade é injusta, a sociedade muito desigual, como era o país e ainda hoje é, né? Então, aquela chama e aquela solidariedade que se cria entre os militantes, os companheiros. Né? Nós estamos aqui juntos numa luta, podemos ter diferença de opinião e tal, mas nós estamos muito unidos contra esse objetivo geral que é a reconquista da liberdade e da democracia. Então a força vem daí, né? E vem do ser humano mesmo, que sempre é um ser batalhador, né? Para o próximo e último episódio da série Resistir é Preciso, prepare o seu coração para conhecer muitas histórias desta resistência que deu a volta por cima diante de uma censura e de uma repressão implacáveis. Quando o movimento fechou, todo mundo chorou. Eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse atravessado esses anos de chumbo sem participar da resistência. Ter sido no Partidão pode não dar nenhum futuro, mas dá um passado. Mas aquele sonho de um Brasil mais justo, não vejo.